A graça e a paz no nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós queremos louvar a Deus pelo privilégio de podermos estar aqui com a igreja. Chegamos um pouquinho atrasado, a viagem durou um pouquinho mais de tempo do que tínhamos previsto. Hoje, nossa igreja mãe estava também celebrando em dia de ações de graças, e por conta disso tivemos um almoço comunitário, depois tivemos uma reunião de planejamento, e por isso também saímos um pouquinho mais tarde do que havíamos previsto. Mas antes de levar os irmãos agora nesse momento de instrução, obrigado, querido, eu queria apenas apresentar a comissão que veio conosco. Estamos com o presbítero Calicoco, que já esteve aqui agora orando com os irmãos. Reverendo Gustavo, acho que já esteve aqui em outros momentos. Reverendo Rodrigo também, compondo aos pastores que trabalham na sede, que juntamente com o reverendo Elton e o reverendo Daniel Martins, são os pastores da nossa igreja. Elton aqui e Daniel Martins na outra congregação da Trindade, e o seminarista Eric, que nos acompanha também nessa noite. Então, meus irmãos, nós queremos louvar a Deus por estar com vocês e poder celebrar este primeiro ano de trabalho efetivamente aqui em Surubim, né? Vale a pena recuperar um pouquinho a nossa história. O trabalho, de fato, que nós começamos não foi aqui nessa cidade. Lá, há coisa de 15 anos passados, a igreja de Casacaiada resolveu fazer um trabalho em Limoeiro e em João Alfredo. E iniciamos o trabalho exatamente com o reverendo Gustavo ali em Limoeiro e um outro pastor conduzindo o trabalho em João Alfredo. Aprove ao Senhor, depois desse tempo já passado vários obreiros, que o trabalho de Limoeiro não prosperasse, e de João Alfredo estava enfrentando vários desafios. E quando o reverendo Elton assume o trabalho ali em João Alfredo, o Senhor foi direcionando de modo muito claro para a gente que o trabalho deveria migrar para a cidade de Surubim. Exatamente porque acolhemos um grupo que vinha daqui da cidade e estava passando a Macedônia para chegar ali em João Alfredo, e fomos compreendendo que o Senhor estava direcionando para que os nossos olhares viessem para a cidade de Surubim. E assim tem sido, louvado o Senhor, louvamos ao Senhor por isso, esse primeiro ano de trabalho aqui, e como temos visto fruto desse trabalho. Louvado seja o nosso Deus por ter conduzido essa igreja e continuará conduzindo de acordo com a sua vontade. Meus irmãos, é nesse sentido de ações de graças que eu gostaria que os irmãos abrissem a Escritura no Salmo de número 56. Lá na igreja de Casacaiada nós temos exposto senão eu vou ficar brigando com o ventilador aqui e a Bíblia. Esse aqui. Se tu conseguir, é uma bênção. Eu prefiro passar calor do que ter que brigar com o ventilador aqui, meus irmãos. Pronto, obrigado. Então abra por gentileza aí no Salmo 56. Como eu ia dizendo, lá em Casacaiada nós temos trabalhado com a exposição dos salmos que compõem o segundo livro do Saltério, e temos feito isso já há algumas semanas, alguns meses, e aprove ao Senhor que nós estivéssemos agora contemplando o Salmo de número 56. Fiz isso hoje pela manhã, ali na nossa igreja de Casacaiada, e hoje também à noite quero trabalhar com os irmãos esse mesmo texto, considerando. Pode deixar que eu seguro no celular, vai dar certo. Por isso, peço que os irmãos estejam atentos à leitura. O Salmo 56 diz assim: ao mestre de canto, segundo a melodia,
a pomba dos terebintos distantes. Hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo o dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer um mortal? Todo dia tossem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me tirarem a vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. O que me pode fazer um simples ser humano? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas e ações de graças, pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Vamos orar nesse instante. Senhor, louvado seja o teu santo nome, pela tua palavra perfeita, pela tua palavra bendita e eterna, que agora nós podemos expor, ensinar, aprender. Por isso, Deus, pelo teu Espírito, fala aos nossos corações. Conduz tua igreja nesse instante, Senhor, para que possamos, com ações de graças, responder à tua revelação maravilhosa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje é o domingo que antecede o dia de ações de graças. Na verdade, essa data, historicamente, está associada a um evento que aconteceu lá nos Estados Unidos. E, rotineiramente, os americanos costumam celebrar como uma dos seus feriados mais importantes, o Dia de Ações de Graças. Acontece na quinta-feira do mês de novembro. Aqui no Brasil, inclusive, é também uma data comemorativa, Dia do Evangélico, se eu não estou enganado. Mas o que originou essa data? Uma data com um tema tão curioso, um dia para agradecer, um dia para celebrar, um dia para reconhecer os feitos do Senhor. No século XVII, já no início, portanto, da Reforma Protestante, nós temos um movimento que surge na Inglaterra com a finalidade de levar as consequências da reforma que aconteceu na Alemanha, aconteceu na Suíça, para a região também da Inglaterra. Esse movimento foi conhecido como movimento puritano. Eles eram assim chamados porque buscavam a pureza da vida, a pureza da teologia e a pureza do culto. E esses irmãos puritanos buscavam uma igreja que fosse fiel ao Senhor. Contudo, enfrentavam grandes barreiras, especialmente por parte da liderança, dos reis, dos líderes da Inglaterra. E, passados vários reis, havia uma expectativa muito especial por parte daquele que se tornara monarca no início do século XVII,
1600 e alguma coisa, o rei Tiago I, que antes era o Tiago IV da Escócia, agora se torna rei da Inglaterra. Ele era presbiteriano. E como um rei presbiteriano, os puritanos presbiterianos também esperavam que agora a igreja da Inglaterra abraçaria a reforma com todo vigor. Mas isso não aconteceu. O rei Tiago resolveu fazer uma mescla entre igreja protestante e igreja católica, e isso foi de grande insatisfação para os protestantes da Inglaterra, a ponto de muitos saírem da Inglaterra e irem para a Holanda, e ali residiram por aproximadamente 10 anos. Contudo, não encontraram suas raízes culturais naquela região, e ouvindo falar que havia uma terra nova descoberta numa região além do Atlântico, além do oceano, resolveram, quase que por um chamado do Senhor, e de fato foi um chamado do Senhor, passar o oceano para encontrar essa nova terra, e imaginando que ali poderiam residir e implementar um culto que fosse puro, uma teologia pura e uma vida pura. Essa era a motivação desses irmãos, e assim eles fizeram, chegando na região ali do norte dos Estados Unidos, por volta de 1620. Ao chegarem ali, o inverno severo os assustou. Logo na ida para chegar, metade da tripulação morreu. Dos 100 que saíram da Inglaterra, saindo da Holanda, depois da Inglaterra, 50 apenas chegaram de fato nos Estados Unidos. Mas quando chegaram ali, encontraram uma região em que havia comida, havia água potável, o que não era fácil, mas não havia gente. Um pouco antes de sua chegada, uma praga havia dizimado aquela população indígena nativa, sobrando poucas pessoas. Dentre elas, um índio que curiosamente falava inglês. Provavelmente era o único índio de toda a América do Norte que sabia falar inglês. Isso porque, alguns anos antes, ele havia morado na Espanha, depois na Inglaterra, por obrigação, ele foi escravizado assim, mas tendo sido liberto, volta para a América do Norte para evangelizar os seus irmãos, porque ele também abraçou o cristianismo. Quais são as chances de você sair da Inglaterra, se direcionar até a América do Norte e encontrar o único índio que fala inglês e ainda é crente? A probabilidade é muito pequena, não é mesmo, irmãos? Mas porque quem acredita em Deus, na providência do Senhor, não acredita em probabilidade, não acredita em sorte, não acredita em acaso. Nós cremos na providência de Deus. E foi isso que eles acreditaram. Por isso, quando o Senhor conduziu para que, por meio desse índio, irmão, Esquanto, por meio de sua tradução, eles ali fizessem morada, aprendessem as artes da agricultura com os nativos daquela região, no ano seguinte, uma grande colheita fez com que eles celebrassem, porque o Senhor estava abençoando o seu povo, porque o Senhor estava abençoando aqueles que saíram depois de tanta perseguição, de tanto sacrifício. Eles poderiam ver com ações de graças a bondade do Senhor. Para isso, precisaram confiar no Senhor, mesmo contra toda a expectativa, mesmo contra toda o medo. Mas eles seguiram e chegaram finalmente naquele lugar. Queridos, nós que aqui estamos, de uma forma ou de outra, somos fruto desse trabalho, porque exatamente após essa chegada desses irmãos puritanos, muitos outros vieram da Inglaterra, e dentre eles presbiterianos, vindos da Escócia, tomaram sua residência nos Estados Unidos, e nós,
presbiterianos, somos como que netos deles, porque os missionários americanos que vieram dos Estados Unidos plantaram as igrejas presbiterianas aqui em nosso país. Louvado seja o Senhor que conduz de modo assombroso a história. E quem crê na providência de Deus consegue olhar para essa história como um motivo de ações de graças. Mas será que você também não tem motivo de ações de graças? Será que chegando agora ao final deste ano, você também não pode reconhecer a bondade do Senhor, a graça do Senhor? E o Salmo 56 é exatamente um salmo que trata sobre isso. Como nós vimos, o salmista Davi possivelmente estava escrevendo essa poesia quando ali, preso em Gate, exatamente fugindo de Saul. Os irmãos lembram dessa história? Saul, o rei de Israel, havia colocado no seu coração que ele iria matar Davi. E que, portanto, não importa onde Davi estivesse, ele iria atrás de Davi para lhe eliminar. E Deus cuidava de Davi. A cada tentativa de Saul de tentar matar Davi, Deus arrumava um jeito de salvar Davi. E dessa vez foi uma situação muito curiosa, porque Davi vai até a região dos filisteus, exatamente na cidade de Gate, onde ali morava Golias, no passado, claro. Portanto, talvez ainda tivessem familiares de Golias por ali. O fato é que o rei Aquis, rei dos filisteus, sabendo que Davi estava em suas terras, começou a perguntar: mas esse Davi que está por aqui é o mesmo que dizem ter matado milhares de filisteus? E eles diziam: sim, é ele. E Davi, sabendo da sua fama, resolveu a estratégia de salvação se fingindo de louco. Começou a babar, começou a se fingir de maluco, e parece que ele convenceu. Não sei se ele tinha feito algum curso de atuação em algum grupo de teatro, mas o fato é que Davi convenceu com a sua atuação, e por causa disso, ele foi tanto livrado de Saul, quanto dos filisteus. Em meio a tudo isso, Davi compõe este salmo que nós acabamos de ler. Queridos, os salmos, eles estão aqui escritos não apenas para que nós saibamos o sentimento destes irmãos naquele momento histórico. Na verdade, o ponto maior dos salmos, e aprenda bem isso porque nos ajuda a ler os salmos, é encontrarmos os nossos sentimentos com os sentimentos do salmista. E ainda que a nossa história seja diferente, nenhum de nós aqui está preso ou se fingindo de louco, eu espero, por causa de fuga que fosse. Ainda assim, os sentimentos que são expressos aqui pelo salmista, de aflição, de medo, de perseguição, são coisas que eu e você certamente também passamos. E ainda assim, também, somos levados a considerar a confiança no Senhor. E o nosso chamado de agradecimento, de ações de graças, como veremos mais à frente. E é sobre isso que trata esse salmo: confiança e gratidão a Deus. E este salmo, ele inicia-se como um grande lamento. Na verdade, a estrutura dele é o salmista lamentando, depois ele vem com uma expressão de confiança no Senhor, lamenta de novo, mostra que confia em Deus e termina com gratidão. E é isso que veremos aqui essa noite. Primeiramente, o salmista clama a Deus por um lamento, clama por graça ao Senhor. Verso de 1 a 2, veja aí: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. A primeira palavra que surge no texto é a palavra hebraica Hanam.
O nome do meu filho é João. E o nome João em hebraico é Yohanan, que significa Deus é gracioso. A palavra Hanam, que significa graça, misericórdia, favor, está exatamente aqui iniciando a poesia, porque o salmista clama pelo favor de Deus. Ele mesmo, por si, sabe que não tem merecimento algum para clamar ou para exigir de Deus alguma coisa que fosse. Mas ele pode clamar por graça. Ele pode clamar por misericórdia. O Senhor seja misericordioso diante da opressão que ele tem enfrentado. Aqui ele descreve uma situação em que inimigos estão à espreita para o destruir, para o matar. Ele sabe dos planos do inimigo. E se de fato esse salmo está associado a esse momento que eu mencionei, Davi tinha muito o que temer. Saul era um homem de muitos recursos. Era um homem que tinha um exército ao seu dispor. Certamente quem ele quiser matar, iria morrer. Não tem como escapar. Mas como veremos, quando Deus está ao nosso lado, e sim, podemos ter a certeza que Deus está ao nosso lado, não há quem possa nos derrotar. Não por nós, não pelo nosso mérito, não pelo nosso poder, mas por causa da palavra de Deus, por causa do poder de Deus, e assim podemos confiar no Senhor. O salmista está em sofrimento, mas ao mesmo tempo ele expressa essa confiança em Deus. Veja o verso 3 ao 4. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Meus irmãos, o salmista tem medo. O salmista sabe que os seus inimigos são poderosos. Mas agora ele se vira para o alto e contempla o Senhor. Ele pode olhar para aquele em quem ele pode confiar, sabendo que em Deus, uma vez que nós colocamos a nossa confiança, não temos o que temer. Considere, ele está contrastando aqui o poder dos homens em relação ao poder de Deus. Por isso ele pergunta: quem me pode fazer um mortal? O que um mero homem, ou literalmente o que uma mera carne pode fazer contra o Senhor, as suas promessas, a sua palavra? O salmista se apega à palavra de Deus, o salmista se apega à promessa de Deus. Afinal de contas, Davi tinha promessas. Não foi o próprio Deus que conduziu Samuel para que o ungisse como rei de Israel? Ele, quando estava ali pastoreando as ovelhas de seu pai, o próprio Deus o chamou para isso. E se é o Deus que fez isso, quem pode contra os planos do Senhor? Amados, como igreja, nós somos levados a considerar essa mesma verdade. Veja, nós não fomos tirados das ovelhas dos nossos pais para sermos rei de Israel. A história de Davi é de Davi, mas o Deus de Davi é o mesmo Deus a quem nós servimos. E não foi esse mesmo Deus em Jesus Cristo que nos disse que as portas do inferno não poderiam prevalecer contra a igreja? Acaso nós não podemos confiar na palavra do Senhor, assim como Davi confiou, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio aos sofrimentos? Perceba, meu irmão, o Salmo nos ajuda a compreender como nós podemos direcionar
até mesmo os nossos lamentos ao Senhor. Deus não nos chama a nos desgastarmos com murmuração, mas lamento genuíno, o Senhor nos ouve. Mas perceba que o lamento não é um fim em si mesmo. O lamento dos crentes envolve considerar a sua dor, o seu sofrimento, mas também considerar quem é o seu Deus. Quem é aquele que livra diante de todo o mal. Por isso o salmista, diante dos inimigos que se levantam, pode confiar no Senhor. Ele continua e agora volta a fazer um lamento. Versos 5 ao 7 nos mostra mais uma vez o salmista considerando as atividades dos seus inimigos. Veja: todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me tirarem a vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Mais uma vez o salmista lamenta. Mais uma vez o salmista considera a dor, aquilo que tem sido feito contra ele. E aqui duas coisas básicas ele acusa os seus inimigos: de distorcerem as suas palavras e de buscarem matá-lo. Meus irmãos, muitas vezes enfrentamos dificuldades, enfrentamos lutas, e quantas vezes não enfrentamos problemas como esse, de pessoas tentarem distorcer aquilo que dizemos, pessoas tentarem mudar aquilo que nós falamos, a intenção do que dizemos, simplesmente para buscar o nosso mal. Na história da igreja, a igreja sofreu isso várias vezes. A igreja cristã foi acusada de uma série de coisas que nunca fez, e até hoje é assim. Até hoje, muitas e muitas vezes, temos sido acusados, inclusive porque, para nossa tristeza, muitas pessoas que se chamam do Senhor não têm dado grande testemunho a respeito disso. E isso muitas vezes tem trazido vergonha para a igreja. Contudo, os fiéis do Senhor, mesmo tendo suas palavras distorcidas, mesmo com os intentos que buscam matá-los e destruí-los, podem confiar no Senhor. O salmista aqui, ele considera a justiça de Deus e diz que o Senhor dará retribuição àqueles que buscam matá-lo. Geralmente nós temos alguma dificuldade com esse tipo de expressão, não é mesmo? Até porque no Novo Testamento, quantas vezes nós somos chamados a orar em favor das pessoas e não contra elas. Mas quando vamos aos Salmos, algumas vezes encontramos o salmista, como nesse caso, levando a justiça de Deus contra aqueles que, de forma ímpia, tentam destruir a si mesmo, o seu povo. É por isso que nós precisamos considerar algumas verdades aqui. É bem verdade que nós precisamos sim orar em favor de todos. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz exatamente isso. É necessário que, como santas, os homens orem em favor de todos os homens, dos reis, dos governantes, para que nós possamos ter vida tranquila, a fim de proclamar a palavra de Deus. Isso é verdade. Mas, queridos, há algo também que nós não podemos desconsiderar. Aqueles que buscam em artimanha, aqueles que buscam destruir a igreja, fazem isso para o seu próprio risco. O Senhor, que é o Senhor da igreja, Ele mesmo, mediante o seu poder, não
o nosso poder, não a nossa força, conduzirá à destruição aqueles que tentam destruir a igreja. A história é uma evidência disso. Quantos impérios, quantos reis tentaram calar o povo de Deus, tentaram destruir a igreja. Eles morreram e a igreja continuou firme. Essa semana, que se inicia agora, no dia 27, eu estarei junto com alguns irmãos numa audiência pública do Ministério Público, a fim de ser ouvido sobre o problema que foi levantado pelo Sindicato dos Professores de Pernambuco, acusando os evangélicos e tentando de alguma forma impedir que as crianças e adolescentes evangélicas das escolas públicas façam intervalo bíblico nas escolas. Não sei se vocês ouviram falar sobre isso. Veja, o sindicato não se levantou contra os católicos, contra os espíritas, contra as religiões de origem africana. Não. Explicitamente, eles dizem que o problema são os evangélicos. Eles querem dizer que é proibido um jovem, um adolescente, uma criança, abrir a Bíblia com seus amigos no horário de intervalo entre as aulas ou após o final do seu período de aula. Vocês pensam que isso é aleatório? Vocês pensam que isso é algo natural? Eu não creio nisso. Assim como o salmista considera, nós devemos entender que aqueles que se levantam contra o Senhor devem olhar com muito cuidado, porque tentar calar a igreja é a forma mais rápida de você receber o juízo do Senhor. Meus amados irmãos, o salmista considera tudo isso não apenas em seu favor, mas considerando que é Deus quem está com ele. É por isso que agora ele novamente retoma a sua confiança no Senhor. E dos versos de 8 a 11, considera o poder de Deus mais uma vez. Olha aí o texto. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer um simples ser humano? Percebam, o salmista tem dores na alma. As suas lágrimas molham o seu rosto. Os seus passos são de alguém que tem dor, mas ele considera que o Senhor tudo vê. O Senhor conhece o teu sofrimento, meu irmão e minha irmã. O Senhor conhece as tuas lágrimas. O salmista aqui diz, claro que de forma metafórica, Deus é como alguém que tem um livro onde ele anota cada dia da sua vida, cada um dos seus problemas, cada lágrima do seu rosto, ele as coletou num vaso. O Senhor conhece a tua dor. O Senhor conhece o teu lamento, o Senhor conhece o teu coração, mas Ele não conhece apenas como alguém que tem conhecimento sobre alguma coisa, mas Ele conhece como aquele que nos protege,
que cuida de nós. Observe, o salmista diz: uma coisa eu sei, Deus é por mim. Posso não saber mais nada, mas eu sei de uma coisa, e essa é suficiente: Deus é por mim. E ela é suficiente mesmo, meus irmãos. Ter o Senhor ao nosso lado é mais do que suficiente. Hoje, enquanto celebramos esse primeiro ano da jornada aqui da Igreja Central de Surubim, a certeza que nós devemos ter é que Deus está ao nosso lado. É que Deus é quem está conduzindo a história de cada um de vocês que aqui se reúne. É Deus quem está conduzindo em suas mãos graciosas, misericordiosas. Por isso, em meio ao lamento, nós podemos confiar no Senhor. Nós podemos, de fato, ter a certeza de quem está ao nosso lado. E assim, o salmista diz: uma vez que confia no Senhor, nada tem a temer. Afinal, o que pode fazer um simples ser humano? O que pode fazer quando nós estamos com Deus ao nosso lado? Por fim, queridos irmãos, diante dessa expressão de confiança no Senhor, o salmista é levado à gratidão, a ações de graças. E chegamos ao fim do salmo. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças, pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda aos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. O salmo foi progredindo, até que finalmente aquilo que era um lamento, agora é confiança no Senhor. E aquilo que é confiança redundará em gratidão, redundará em ações de graças. Aqui o salmista faz referência aos sacrifícios que eram feitos no tabernáculo, ofertas pacíficas de ações de graças. Ofertas que envolviam para o adorador levar pães, levar o animal para ser imolado. E diferente de outros holocaustos que eram feitos, outros sacrifícios que eram feitos, o sacrifício de ações de graças, a oferta de ações de graças, envolvia necessariamente um momento de comunhão entre os irmãos de Israel. Porque após o animal ser imolado, ele era assado e comido pelo povo de Deus. Havia alguns sacrifícios em que o animal não poderia ser comido, ou às vezes uma parte era comida, mas quando a oferta era de ações de graças, era um momento de compartilhar. Olha que coisa linda, olha o que está por detrás disso. Ação de graças envolve comunhão, ações de graças envolve compartilhar. Porque de fato Deus, Ele é mais glorificado quando mais pessoas reconhecem os meus motivos de gratidão e os seus motivos de gratidão, e nós podemos assim compartilhar do Senhor, compartilhar das bênçãos do Senhor. E quantas bênçãos nós podemos contar hoje? Quantos motivos nós temos de louvor ao Senhor? Davi pôde ser grato ao Senhor, porque Ele lhe livrou da morte. Nós, mais do que isso, podemos ser gratos ao Senhor, porque Ele nos livrou da ira, do juízo de Deus. Nós que andávamos em pecado, nós que andávamos pelas nossas próprias mazelas, os nossos desejos malignos, Ele, o Senhor Jesus Cristo, nos libertou com seu sangue, para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Que privilégio! E assim andar em sua presença na luz, como diz o salmista, essa luz
que é o Senhor Jesus, que ilumina o nosso caminho. Amados, hoje não é um dia para murmuração. Hoje é um dia para louvor ao Senhor. Isso não significa que vá tudo bem. Isso não significa que você está sem problemas. O salmista tinha muitos para enumerar. Mas diante do tamanho do nosso Deus, o que são os nossos problemas? O que são as aflições desse mundo, quando o que nos espera é uma eternidade de gozo, de alegria com o nosso Redentor? Nessa noite nós podemos ser lembrados disso. Nessa noite nós podemos ser chamados à gratidão ao Senhor. Em meio à aflição, motivos de confiança em Deus, por sua fidelidade, por sua palavra. Sim, nós podemos confiar no Senhor, podemos confiar em Cristo, porque sendo Ele por nós, quem poderá nos separar do seu amor? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, parece que estava lendo esse salmo, quando ele diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Ele quem os justifica. Mas para o final do capítulo 8 ele ainda diz: quem nos separará do amor de Deus? O que pode ser enumerado que poderá nos tirar das mãos do Senhor? A resposta não é outra senão nada. Não há nada, porque aquele que comprou para si, cada um de nós com o seu sangue, comprou para Deus, e de modo nenhum nos lançará fora. Ele está conosco, o nosso Redentor vive. Assim podemos agradecer ao Senhor, podemos confiar em Cristo, porque Ele nos livrou da morte e do inferno. Podemos celebrar e responder em gratidão ao Senhor com atitudes de santidade. Assim como aqueles irmãos puritanos que buscavam uma vida pura, nós também somos chamados hoje a buscar uma vida pura em gratidão ao Senhor. Não porque a nossa retidão nos levará ao céu, não. O que nos conduz ao céu é Cristo. Mas é porque uma vez que estamos indo para lá, é bom já começar agora a viver esse céu, obedecendo ao Senhor, caminhando na luz, em meio a um mundo de trevas. Meus amados irmãos, aqui está uma tocha na cidade de Surubim. Aqui está uma luz que brilha em meio à cidade cheia de escuridão. E não há quem possa apagar essa luz, porque quem está conosco é o Senhor. Quem está conosco é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja o nome dEle. Feche seus olhos, vamos louvar ao Senhor com uma oração. Ó Deus, te agradecemos por Tua palavra bendita, pelo grande privilégio que o Senhor nos concede nessa noite, de ouvi-la e sermos levados ao Senhor à gratidão. Diante desse aniversário que aqui podemos celebrar, um ano do trabalho aqui em Surubim, como o Senhor tem nos abençoado, muito mais do que podemos dizer e até mesmo reconhecer. Louvado seja o Teu santo nome, Pai, porque em meio às aflições, o Senhor nos dá motivo para confiar completamente em Ti. E assim, Senhor, rogamos que nos dê um coração grato, cheio de ações de graças ao Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém.